de abril de 2015. Como o pastor orou, com toda liberdade, estamos abrindo a palavra, abrindo a palavra. Ninguém vai dar cacetetada, ninguém vai bater, ninguém vai nos repreender, porque foi o pastor Mark que falou naquela comunicação que ele fez conosco, né? Como o Espírito Santo tem abençoado esse país e vários outros países do Ocidente, né? Já semeando há muitas gerações. Tudo tem uma faca de dois legumes, né? Por um lado, isso gera familiaridade, e muitas vezes a pessoa ela nem se sensibiliza com a verdade. Mas ao mesmo tempo isso traz uma liberdade, isso traz uma oportunidade muito grande para poder apresentar a verdade, para poder proclamar Cristo, para poder se reunir, para poder adorar, para poder estudar. E isso é um privilégio. Tanto é que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o cabeça da igreja, a cabeça da igreja, e nós estamos estudando o reino messiânico. Sabe que Jesus está voltando, né? Ele está voltando, dentro em breve, seus pés tocarão este planeta, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, aí vai ser lá naquela terra de Israel, e quando ele assim o fizer... Eu falei com um irmão nos últimos 2 dias. Israelita não? Não, um irmão especial. Eu falei, olha, você vai viver até o arrebatamento da igreja. Ele, não, eu acho que não. Acho que não vou viver até o arrebatamento, não. Eu acho que eu quero que Deus me tire antes. Eu falei, mas o arrebatamento pode acontecer agora. Eu acho, você aí. E jovem ainda, pessoa. Jovem é o quê? Jovem, é da idade nossa. Não, na minha idade minha, sua não. Quase que o café voltou. Mas Maranata, o senhor vem, ele está chegando aí. Se lá na ilha de Patmos ele falou que já estava às portas, que era sem demora, né? Imagina agora. Ele já está quase caindo do beiço da pulga já, então, na hora. E quando ele vier, ele vai implantar aquele reino caracterizado por justiça, por paz, por alegria, por santidade, por qualidade de vida, por excelência espiritual, por glória, né, como diz Elaine, por verdade, por obediência. E esse período vai ser um período, como nós temos visto nas últimas semanas, onde ele vai demonstrar, vindicar e reivindicar, afirmar, apresentar e exercer a soberania de Deus. Deus tem o direito a isso. O trono dele é trono eterno, o reino dele é um reino eterno, não tem começo nem fim. O trono dele está nas alturas, como diz lá no Salmo 113, verso 5. Praticamente todo lugar que você vai abrindo a Bíblia assim, você vê falando do trono dele. Então é um reino que tem, é uma autoridade, é uma soberania que tem sido contestada, mas que vai ser demonstrada por Jesus Cristo lá no milênio. Um dos objetivos do milênio, né, um dos objetivos do reino messiânico, um dos propósitos do reino messiânico é demonstrar que o Senhor tem o direito e tem a competência para reinar, para governar. Porque o estado atual de coisas, o caos que impera atualmente... Qual versículo você citou? Salmos 103, 5 ou 3? Não, 113. Ah, 103. Porque nós já até falamos disso há muitos meses atrás, né? Lá quando nós começamos, lembra? O reino eterno. Nós vimos muitos versículos, nós vimos o Salmo 93, 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a antiguidade.
Tem também no 45:6, é porque tem um estudo O 45 fala do cajado, né? Fala do reino. No 45:6 fala. Deixa eu ver. 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. E por aí vai. Tem o 99:1, tem esse 113:5. Cujo trono está nas alturas, é céu o seu Senhor. Porque o filme de Deus está meio queimado, entre aspas, por causa do caos que impera, não é? Desde que o primeiro casal resolveu morder aquele fruto, os reinos desse mundo se tornaram do príncipe deste mundo, passaram às mãos de Satanás, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem uma carta que fala isso, não me engano, é 1 João. E que quando Adão pecou, ele se tornou escravo. E foi para aquele mercado lá. O pastor já pregou 839 vezes sobre essas palavras. Ainda vou pregar mais umas 10 mil da frente. Os agorás, os ex-agorás, o lutrou, ele bota. Isso é lá dos tempos do IBPG, né? Eu pelo menos aprendi isso, se não me engano, foi até com o Mark, não foi o Mark Escola que deu essa aula para nós, foi lá? Lá no Estúdio Romanos. Que é básico e fundamental e necessário a gente sempre. É porque a gente é burro, a gente precisa que se repete. Mas você fica próximo, nós já ouvimos mais de 10 mil vezes e toda vez que a gente escuta, dá uma edificação diferente, né? Com certeza. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não é morta, né? Ela é viva. E mesmo porque, só aproveitando... Ele falou que as minhas pregações só assim, coisinhas... Meia boca? Meia boca. Quando mistura uma aguinha no leite assim... Deus sabe. Até fiquei tão triste, falei assim, não vou pregar mais não. Deus sabe, Deus sabe. Vou pregar só sobre pecado, agora sobre... você está pegando leve com ele, está mal acostumado. Vai. Você vê como é que o amor é grande, né? Ele vai dando espaço para que os precisa trabalhar e ele não está satisfeito. Ele está querendo mais. Mas vamos ficar conversando, você vai fazer esse comentário. Não, porque a gente estava falando do negócio brincando aí sobre repetir a mensagem tudo, mas essa mensagem especificamente que fala sobre ser só aquela palavra de tirada e não ser mais passivo de venda, sempre quando eu escuto isso, várias vezes quando eu escuto, o que me vem na cabeça é como que a gente é tão vulnerável, né? É uma coisa tão séria, que é a mesma coisa que você comprar um refrigerante que já abriu o lacre e saiu o gás. Você não vai tampar de novo, vai pôr no mercado para vender, não adianta, né? Não vai vender. Então eu sempre penso assim, que a gente precisa, é uma coisa que eu acho que é bom ficar reforçando, nesse sentido. Esse especificamente que não vende, não é mais passivo, não adianta, tem jeito de vender. Outro, é comprado no mercado e não é mais passivo. É como vender um sal insosso para temperar a sopa, não vai fazer efeito nenhum. Então, é como a porca lavada e cheirosa. E a pessoa vive no pecado, se escraviza. Como a gente Você fala do nascer de novo. O nascer de novo que a gente escuta aí na praça, quando a gente está fazendo mímica, que a pessoa fala pra gente como se fosse uma grande... Não, eu já fui crente um dia. Então ele se considera assim insosso, sem, refrigerante sem gás. E na verdade ele foi liberto e... É porque ainda não compreendeu a profundidade da obra consumada. Então, na hora que a gente está evangelizando, a gente não lembra de falar isso com ele, né? Eu tentei conversar isso até hoje com o Rafa, né? É a questão até um livro que eu estou lendo, sobre o homem em Adão e o homem em Cristo. A pessoa quando nasce de novo, ela é nova criatura, ela faz parte de uma nova criação, né? E assim, se alguém está em Cristo, lembra que esse versículo ficou meses, um painel enorme lá na igreja da Sagrada Família? Talvez você não lembre, mas ficou muitos meses. Mas não desse versículo específico. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, você passa a fazer parte de uma nova criação. Você é um novo homem, né? É uma espécie diferente de Homo sapiens. É um Homo sapiens divino. Restaurado ao homem que Deus planejou antes da queda. Quando o homem caiu, ele se tornou um mutante. Né? Ele se tornou algo que não estava no plano de Deus. Porque tudo que Deus criou, ele falou, é muito bom. Né? A gente não vê isso lá em Gênesis 1.
Deus criou tal coisa, deu nome, muito bom isso aqui que eu fiz. E o homem também foi muito bom. Só que teve a queda e o homem se tornou algo que não era para ele ter se tornado. E com a obra consumada em Cristo, nós voltamos a ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Né? Ele agora ele trabalha em nós para que nós desejemos fazer a vontade dele. A gente reassume a integralidade da imagem e semelhança originais projetados. Então nós passamos a fazer parte de uma nova criação. Eu até, durante muitos anos, eu até brinquei que o crente ele é um alien. Ele é estranho a esse mundo. Não, a pergunta do Carlos Augusto Domingos, você ouviu? Quando nós íamos, é possível para um crente viver 24 horas cheio do Espírito Santo sem pecar? Lembra que fez essa pergunta? É possível, sabe o quê? Não. A resposta não é nem se é possível. É o planejado. Quando você lê 1 João, lá no primeiro capítulo, o pecado é colocado como algo assim, que está até meio fora do contexto, né? Hoje mesmo eu falei com uma pessoa. Se todavia alguém pecar, assim, é para ser uma coisa assim, eventual. A maioria das experiências cristãs de vez em quando eu tenho até uns momentos santos. Um dia santo, um dia sem. Não é para ser o contrário. A ótica de Deus é que você viva. Se a gente nasce de novo, é para a gente andar no Espírito. A gente é gerado pelo Espírito para andar no Espírito. Não para andar no defunto. No velho Geraldo, na velha Elaine, no velho Rafael e por fim no velho Carlos. Né? Você viu que eu me coloquei por último. Demorou, mas colocou. Então o plano de Deus é que nós vivamos nessa nova vida que nós já recebemos. E que não tem jeito de ficar, não tem como voltar a ser o que era. Né? Então, dentro desse livro que eu estou lendo atualmente, ele fala o quão absurdo, o quão irreal, o quão impraticável é a pessoa que já é nascida de novo crer que é possível viver da forma como vivia antes, né? Eu já fui crente, né? E volta a ser um descrente, ou tentar viver no métier, né? no cosmo, no mundo, de onde ele veio. Que a gente vê as epístolas, quando Paulo fala desse assunto, ele fala, tal éreis alguns de vós, é sempre no passado, você não é mais, agora você já é nova criação. É como um cachorro, né, o Chiquinho, querer se enturmar no meio dos macacos. Ele é de uma espécie, os macacos são de outras, não vai ter aceitação, vai ter estranheza. Vai haver desconfiança da parte dos macacos para com ele e da parte dele para com os macacos. Não é o melhor ambiente para ele viver. Não é no meio da macacada. Primeiro que não vai conseguir pendurar no galho. Não é a vibe dele, não é a turma dele. A nossa turma não é o mundo mais. O nosso estilo de vida. Por isso que a Bíblia é séria com relação a esse negócio do crente com o incrédulo, do julgo desigual e tantas outras doutrinas. Porque a gente é peregrino, a gente não está naquilo mais. Agora a nossa vibe é outra. Mas quando Cristo demonstrar a soberania de Deus, porque Deus está meio com um filme queimado aí, isso porque Ele quer. Ele tem permitido o mal. Ele está dando corda para o mal. O Ivan falava muito disso, né? Deus vai dando corda, dando corda, dando corda, até que um dia você cai a ficha e descobre que só tem aquele buraquinho lá no cantinho da parede. Lembra? Ele já falou isso disso milhões de vezes. Só tem um espaço para você fugir, a graça. Ou você passa por lá, ou você passa por lá. Né? Então ele vai dando corda para o mal. Isso não quer dizer que o mal seja igual a Deus, ou isso não quer dizer que existe possibilidade do mal vencer a Deus. Deus simplesmente está deixando que o mal se demonstre
para que depois, quando ele o vencer em todos os aspectos, isso foi até no nosso estudo de Apocalipse, ele revele o quão operacional, o quão eficiente é a obra consumada a ponto de reverter, anular, né, deixar que prossiga, a palavra catargel lá, o mal em todos os seus aspectos e efeitos. O mal em todos os seus aspectos e efeitos. Então, se hoje aparentemente Deus fala, Deus não existe, esse mundo como é que está, se a coisa está nessa situação, é porque Deus permite. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai subjugar o mal. Isso foi o nosso assunto lá do estudo de Apocalipse. Né? Lembra quando a gente começou a estudar Apocalipse, nós sabemos que o livro de Judas termina de um jeito, né, o penúltimo livro da Bíblia, se não tivesse o Apocalipse, ia aparecer assim, que não vai ter um desfecho. Deus, até Judas, ainda se fala em homens ímpios que renegam o seu Redentor e que transformam em libertinagem a graça de Deus, nuvens sem água e blá blá blá. Né? A gente vê o mal ainda operando. E se não existisse o livro da consumação, né, o livro do desfecho, o livro do Apocalipse, o homem não teria tido a revelação de como é que Deus finalmente vai vencer esse mal. Como ele elimina o mal na igreja, como ele elimina o mal em Israel, como elimina o mal no mundo gentílico, como ele elimina o ícone máximo do mal, que é o anticristo, e como depois ele elimina o inimigo final, que é a própria morte. Porque quando entra lá na Nova Jerusalém, os irmãos lembram do estudo, não tem mais maldição, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais vela. Nem fita amarela. Nem fita amarela na janela. Ou seja, tudo já é passado. Né? Não tem nem lembrança disso mais. De tão eficiente que é a obra consumada, que nem lembrar mais. Inclusive no livro daquele que eu estou te indicando, fala de como o sangue de Cristo age no consciente e no inconsciente. Né? É porque eu estou intrigado com a pergunta do Marcelo. Isso para mim se tornou um ponto de honra a bala. Né? Eu quero criar buscar nas Escrituras uma resposta mais completa possível para a questão da bala. Lembra da bala? Eu que nesse a bala foi. Você atirou que você vai precisar. Eu sei, mas eu quero uma resposta mais versiculada, mais teológica. Eu gosto desses desafios. Falou sobre isso. A bala sai, saiu do revólver. Mas a obra consumada tem resposta para todos os aspectos do pecado. Todos. Inclusive depois que a bala vai. Mas acontece que a questão, a dúvida dele, não era se depois que você pecou, você tem ou não perdão. Não, isso eu entendi. A pergunta dele é se... Os efeitos do ato, né? Não é um efeito. Ele perguntou se tem necessidade de haver arrependimento, já que não vai ter mais como reverter aquele efeito. Então ele queria... Aí é que eu quero entrar. Tem como reverter ou não assim, tem? Mas aí a obra consumada é tão consumada que Deus pode, através das consequências, não ser de acordo com aquela... pode amenizar aquele problema. Não, eu chego a crer que é possível reverter tudo. Não, com certeza. É igual, eu estava pensando aqui agora, quando você estava falando sobre a nova criatura. Você está mais acordada do que o normal hoje, você descansou bem. Não, tomei muito café, não, mentira. Gostava falando da nova criatura, por exemplo, do Godard com o macaco, né? Que quando a gente é regenerado, que a gente fica estranho a esse mundo. Sim. E eu não sei porque cargas d'água veio um exemplo na minha cabeça quando Deus cura uma pessoa. Lá na época de Jesus, eu imagino que quando aquela pessoa que tinha as pernas tortas e foi curado para começar a andar, eu acho que doeu, porque teve que ir para um lugar e tudo, né? E assim, porque estava realmente consertando e que ficou perfeito e ele voltou a andar normal. Perfeito, não tem nada a ver a dor, eu só comentei o que eu lembrei. Não, agora eu estou até pensando na questão da dor. Entendeu? Nunca colocou, né? E gemendo de dor começou. Não, eu daí não quero falar isso. Não, eu lembrei, por exemplo, da pessoa lá que ficava pedindo esmola na porta do templo, que o Pedro e o João curaram. Ele pulou. Pulou. Alguém pulando está sem dor.
Não. Ele chegou a Gente, saltitar, pular, assim, ele foi porque- curado sendo um pulo. Eu vou te falar por que eu tô falando da dor, não é porque a pessoa sentiu dor. É porque eu vi um filme que a pessoa tinha a perna tão torta no filme e era tipo uma cura. E quando Jesus curou para pôr no lugar, ele sentiu uma dor porque parecia que estava quebrando para pôr no lugar. Então essa imagem ficou na minha cabeça. Então eu falei, talvez até Acho que esses filmes. não, talvez até sentiu dor, mas você não fala sobre isso mesmo. Não tem nada a ver com o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que por exemplo, se a pessoa nasceu com talidomida, a mãozinha toda para dentro. Eu quase. Era pra eu estar sem perna e sem braço aqui, talvez. É, Na época da minha mãe, rolava talidomida. É. O médico prescreveu, ela que não quis tomar. pois é. Vamos supor que a pessoa está com talidomida, né? E Jesus vai tá passando Nasceu pela sob cidade. os efeitos da talidomida. Tá com aquele efeito, né? Vamos pôr exemplo, só a mão, vamos nem pôr os braços e perna, uma mão. E o Senhor Jesus tem todo o poder para regenerar e fazer aquela mão crescer, sair, às vezes que embutido para dentro um dedinho, não tem mais o outro, e vai nascer, vai formar tudo. Não tem osso, não tem nada, e formou. Deus criou. O mesmo processo que ele fez naquela época, igual ele fez o lodo para o cego de nascença voltar a ver, Ele não tinha retina. ele não tinha nada. E a matéria-prima que nós somos criados é o barro, a lama lá no Éden. Então estava toda a matéria-prima ali no chão, Jesus só tem aqui Se não matéria-prima. tiver matéria-prima, tira do nada. Ele dá uma barada. Não, mas eu acho que Deus é tão sábio que ele precisa, né? Vamos lá, tá beleza. E quando essa regeneração para nós, o nosso erro do nosso pecado, por causa dos efeitos, por exemplo, igual nós citamos do negócio da bala, eu tenho certeza que Deus transforma a situação toda. Que Deus pode reverter uma situação. Tem muitos versículos que falam disso, depois você procura. Transforma bênção em maldição em bênção, o que era para ser mal, né? E Esther fala sobre isso. E Esther fala, se você que está procurando sobre quando o Amã caiu na própria forca que ele fez, e tem um versículo que fala exatamente disso. Que fala que quando o povo achou que ia assenhorar, quem se assenhorou foi ele. Então Satanás, quando quer fazer a gente pecar e tropeçar, Deus pode fazer o contrário, realmente, e deixar que nós é que passamos por cima da situação. Mas a questão que o Marcelo levantou foi além disso. Não foi só da pessoa poder pedir perdão e resolver alguma coisa ou não. Ele está falando assim, pra que precisa, sendo que eu já pequei? Ele não está questionando que Deus possa resolver. O poder de Deus, que você está procurando a resposta do poder de Deus. Ele deu a impressão assim, que se Deus vai perdoar aqui, ele está falando assim, Carlos, por exemplo, vamos supor que o pecado da pessoa é que não pode tomar um pote de sorvete, fazer uma coisa bem infantil para não levantar nenhum tipo de pecado. Você não pode tomar um pote de sorvete. Então você pegou a primeira colher e tomou um pote de sorvete. Já que eu tomei o pote de sorvete, eu comi uma colher, para que eu vou pedir perdão agora, se o efeito vai ser o mesmo? Eu vou comer o pote todo e depois eu peço perdão. É nesse sentido que foi a pergunta dele. Entendeu? Não é se vai me perdoar ou não, se for menos ou mais. Eu vou afundar mais no pecado, porque de todo jeito eu vou... Não vai ter, tipo assim, não vai ter jeito mesmo. Já pequei, não existe pecadinho ou pecadão, uma colher ou pote. Eu vou substituir. Eu estou falando sorvete para ser mais simples. Eu só vou acrescentar então um detalhe na sua ilustração. Um pote de sorvete muito doce, e eu sou um diabético. E uma colher é diferente, né? Uma colherada vai me fazer mal. Mas o pote vai fazer muito mal. É capaz que eu entre até em coma. Essa é a diferença. A resposta foi boa no dia. Essa é a diferença. Por isso a sua resposta foi boa. Será que a ótica dele é porque isso é bom? Porque na realidade isso é ruim. Mas isso é venenoso para mim. Eu sou diabético, isso é açúcar. Mas talvez para ele não é veneno, não. Eu sei, pode ser para ele ou para alguém, mas para a Bíblia, o que a Bíblia revela é que isso é problema. Deixa eu te falar outra coisa. Quando você falou assim, caiu a ficha para todo mundo que estava na aula. Quando você falou assim, não, a questão não é que você vai deixar de fazer, porque a gente vai sempre pecar, porque ele levantou também como que a pessoa cai sempre no mesmo erro, ou no mesmo vício, ou na mesma tentação, ou no mesmo engano. Às vezes a pessoa é enganada, depois descobre que está enganada, aí depois engana de novo. Aí o que você falou? Bom, que a gente vai amadurecendo. Toda vez que você se arrepende, busca de Deus, confessa seu pecado,
Deus vai te iluminando e vai te consolando, vai te orientando, porque Deus percebe em você um coração de que está querendo buscar e agradar, que você percebeu que aquilo era um pecado. Que você não cai no mesmo andar, né? Exatamente. Antes eu caía no subsolo, agora eu estou caindo no primeiro andar, daqui 10 anos eu vou por cair isso, no aí, a resposta para cada um apesar importante. que é um lugar só, a cruz, mas tem níveis diferentes. Aí que a conclusão que a gente teve, por isso que é importante confessar, assim, e largar o pecadinho, aonde que você está. Se está na última colher do pote, você larga. Não é nem que é importante. É a forma como a coisa se soluciona. É a única forma, né? Que a Bíblia apresenta. Agora eu continuo. Porque o questionamento dele não era se vai fazer efeito ou não. Tipo assim, pra que eu posso comer o resto todo primeiro? A bala já saiu, então posso deixar matar mesmo, porque, entendeu? Já estou morto, nesse sentido. Mas eu não estou pensando aqui ainda no lodo que Jesus fez. Acho que quando Deus criou Adão, ele deve ter pegado o lodo e feito a retina, não tinha retina, né? Deve ter feito, pegado o lodo e fez, vamos fazer os olhos ali com o lodo e tal. E quando Jesus viu aquele cego pedindo, ele logo procurou a matéria-prima que ele usou na criação do homem. Opa, é aqui mesmo, hein, cara? Vou pôr um pouquinho de saliva aqui para dar uma... Dá a liga? Mas é mais tem as coisas figurado, né? Figurado. Mas Jesus, ele vai demonstrar a soberania que pertence somente a Deus durante o milênio, e não somente ele vai demonstrar essa soberania, esse direito que ele tem de governar a tudo e a todos, que nós vimos que se estende à natureza, se estende ao mundo invisível, ao mundo visível, aos anjos caídos e não caídos, ao próprio Satanás, se estende aos governantes, se estende a Israel, e se estende até aos indivíduos, e com certeza se estende também à igreja. Ele não somente vai demonstrar essa soberania em uma forma de governo teocrática, né? Teo, Deus, Kratos, governo, né? Domínio, né? Ele vai demonstrar o governo de Deus na terra, e não apenas vai ser uma demonstração de governo, como vai ser uma demonstração de governo de forma organizada. Tudo de Deus é organizado. Carlos, tudo de Deus é hierarquizado. Eu vi você dando essa definição de teologia e teocracia há 23 anos atrás. Eu ia viajar para... Ele está falando que eu sou repetitivo também, está devolvendo. Eu ia viajar para Montes Claros, tinha dado até uma boneca de presente para ela, dia 9 de janeiro, aniversário dela. Para boneca, mas 9 de janeiro, daquele dia eu ia viajar lá na Pedro II, lá... A gente nem era namorado. Nem namorado era. Foi no estudo bíblico, na casa dele. Foi, na sua casa. Aí você deu... Na Avenida Pedro II. Aí você deu definição de teologia... De teocracia. Não, teologia, primeiro teologia, depois teocracia. Teologia, você falou, é o estudo, é o tratado de Deus. E teocracia, você falou sobre Deus reinando, né? Deus reinando aqui na terra. Né? Cratia é domínio. Então, nossa, 23 anos atrás. Acho então, que é mais, quando você. 33, não, 23 anos. Então, quando você falar que eu estou repetindo, eu vou lembrar você algumas coisas. Mas o meu ciclo é mais longo. Mas como esse governo, ele não apenas vai governar, mas não vai ser um governo avacalhado, desorganizado. E a boneca ela tem até hoje. Tem. Mas vai ser um governo estruturado. Vai ser um governo organizado. A gente vê Deus, através de Paulo, falando isso na carta lá de Coríntios, que as coisas de Deus têm que ser feitas com decência e ordem. Não lembra? Acho que Coríntios 11, se não me engano, né? Decência... 11 ou 12 ou 13. Capítulo 11, não fala da ceia. A igreja, ela é estruturada e hierarquizada, né, na sua forma de governo humano. Existe presbitério, existe diaconato, existe liderança. O céu é hierarquizado e organizado. A gente tem pouca informação, mas nós sabemos que existe uma estrutura de comando e de níveis, né, de estratos de autoridade, que a gente sabe que tem querubim, a gente sabe que tem serafim, a gente sabe que tem um arcanjo. Se é arcanjo, é um anjo que manda em outros anjos, né? O próprio governo, a gente sabe, tem passagens que nós conhecemos bem,
que o governo foi instituído por Deus, é algo que Deus instituiu, é a espada de Deus. Fala em Pedro, fala em Romanos 14, se não me engano. 3. Que são ordenanças de Deus, é algo que Deus instituiu e incentiva que seja praticado, porque isso organiza a sociedade. E ai daquele que falar mal de uma autoridade estabelecida por Deus. Na verdade está falando mal de Deus. Você sabe, desde Moisés com Coré, né, de Miriam com Moisés, com leprosa, os 12, o jovem rei Jeroboão, que rejeitou os anciões, o conselho dos anciões, anciãos, né? Você viu as consequências? A própria liderança de Israel rejeitando o Sinédrio, o Messias. A mulher do Davi, que censurou o Davi em público. Exato. Ficou estéril. Coisa não pode ter. A turma que falou da careca do Eliseu. Crianças, foram todas levadas. Vixe, que Deus mais mal é esse? Matou um tanto de criancinhas. Se fosse no nosso dia, seria isso. Que nós íamos ver Deus é politicamente incorreto mesmo. Nós íamos ver todas as notícias nos jornais. Né? Uma criancinha só falou chamou um homem de careca, o profeta. Mas é a questão da autoridade investida. Coisa infantil. No milênio não é diferente. O jeito de Deus fazer as coisas é esse. Esse é o jeitão de Deus, como diz o Brau Lúcio Martins. E o jeito de Deus fazer as coisas é de forma organizada, hierarquizada, porque isso otimiza, porque isso representa mais a Deus, a forma como Ele faz as coisas, e isso traz maior, está me faltando a palavra, isso traz maior reconhecimento da autoridade. Só para fechar, é uma coisa que poucas pessoas percebem, eu não percebi, eu só sei porque eu li num comentário, quando o centurião romano pediu para Jesus curar a filha dele, você já deve ter lido sobre isso, Jesus falou, então beleza, então vou lá curar ela. Ele falou, não precisa ir lá não. Manda. É o servo. Hã? É o servo dele. Não, era um centurião. O centurião tinha o servo que adoeceu e não vale a mão de uma palavra. Eu estou confundindo com a filha de Jairo. Jairo é o chefe da sinagoga. Ele tinha um servo que amava muito, ele, né? E Jesus falou, então beleza, então vamos lá que eu vou lá curar. Ele falou, não precisa ir lá não. Manda uma palavra, até os católicos falam isso na missa, né? Dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Eu falei isso na missa. Manda uma palavra aí que ele cura, de lá ele cura. Aí Jesus, como Deus se espanta, fé incomoda Deus, Deus balanga lá no trono, né? Quando ele vê fé, mexe com Deus, agrada ele se espanta. Com o caso lá também da mulher lá de Tiro ou Sidon, não sei. A Sirofenícia, né? As migalhas. As migalhas. Agora você mexeu comigo, eu vou ter que te abençoar, porque ele fala assim, não, mas que fé é essa? Você acha que só de eu mandar a coisa acontece? O cachorro está por aí? Tá ali de baixo. Onde? Aqui. Soltou uma daquela. Vem. Só de você mandar vai acontecer, porque quem tá pra cá. Olha a frase do centurião lá com Jesus. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu mando e eles obedecem. Tá. Lembra? Já viu isso aí? É. Eu mando e eles me obedecem porque eu também estou sujeito à autoridade. Ele não falou porque eu tenho uma autoridade. Como é que funciona, né? Tipo ou assim, seja, eu sei como é que a funciona. minha autoridade ela é diretamente proporcional ao quanto eu me submeto à autoridade. Uma coisa que eu estou pensando aqui é que então ele também, outra coisa que ele estava, uma coisa que ele está reconhecendo também, a autoridade de Jesus. Não, mas não é só isso, porque ele tinha ele não mandava o ar, mas ele reconhecia que tinha uma potestade então que estava lá, que era o fruto do problema de saúde do servo dele. Estou pensando nisso agora, né? Porque ele tinha alguém para dar ordem e acontecia lá do outro lado. E ele sabia que Jesus tinha alguém para dar ordem e acontecia do lado de lá também. Você dá ordem que vai chegar lá. Algo a se pensar. E quando ele chegou lá, que hora foi que ele ficou tal hora assim, que hora foi exatamente na hora que Jesus falou. Foi imediato. Foi instantâneo. Então a guerra espiritual pode ser da ordem que a guerra resolve lá, né? Um dos porquês da hierarquização, né, e da estruturação do governo é por isso.
para que haja eficiência, otimização, operacionalidade, né? Reconhecimento de que aquele que está lá no alto, no trono de Jerusalém, é que delegou, que delegou, que delegou, que delegou. Então, quando o outro lá em Catas Altas de Minas, lá no interior, exercer autoridade, quem ouvir isso vai ter que obedecer, porque sabe que atrás do prefeito de Catas Altas tem o governador, atrás do governador tem o rei, atrás do rei tem o rei dos reis. Até nas hostes espirituais também, que diz o Daniel, né, quando resistiu o anjo, até que veio o príncipe Miguel, poderosão. Sim. Que veio... Eu pensei que você ia falar do ponto de vista do Império das Trevas. Pois, o Império das Trevas sabe que a coisa só funciona se tiver hierarquia. E se quebra a hierarquia, ele toma conta. Aí vira anarquia. Me falaram isso hoje. Vira anarquia. Então, você pode olhar aí, quem tem a apostila, tá? A imagem aí, mostra aí a imagem. O organograma do governo, tá vendo aí? Tem aí? Tem aí. Igreja glorificada, Jesus Cristo grande. Nós vamos ver que existe uma estrutura de poder. Davi o príncipe, nós vamos falar do Davi o príncipe, né? Nossa. Ele não apenas governa, mas ele governa de forma organizada. Organizada. Entendeu? Lá no alto, como diz Apocalipse 19, ele é rei do quê? Rei dos reis. Se ele é rei dos reis, existem reis para que ele reine sobre esses reis. Claro. Então nós vemos que o título aqui é a composição do governo messiânico. As escrituras têm algumas coisas a dizer sobre como será a distribuição do poder durante o governo messiânico. Então esse organograma, né, ele ilustra isso. É assim, muito sumário, mas ilustra. Lá em Apocalipse 19, isso 16, milênio, né? Nós falamos milênio. Isso dentro do milênio. Quando ele está vindo para destruir o anticristo e os seus exércitos e implantar o reino, ele já vem trazendo na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele é rei de reis, é porque ele está vindo para trazer uma estrutura de governo onde existirão reis, no plural. E não presidentes dos presidentes. Vai ter o rei do Brasil, vai ter o rei da Albânia, vai ter o rei de Madagascar, vai ter o rei dos Estados Unidos do Norte, vai ter o rei do Uruguai, vai ter o rei da Argentina, vai ter o rei da Espanha, lá já tem rei, né? É o Juan Carlos. E vai ter o rei dos reis, que vai se assentar sobre um trono em Israel. Por isso que ele também, inclusive no Salmo 48:2, que nós já vamos ler, né? Formoso de sítio e alegria de toda a terra. Dá vontade de cantar quando lê, né? E alegria de toda a terra é o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Não é? É por isso que é bom cantar versículo, né? Porque quando a gente lê, a gente já lê cantando. É a cidade do grande rei, ele é o grande rei, é o rei dos reis. Mas, ao longo dos séculos e dos milênios, ainda que pareça que Deus é inoperante, ainda que o mal queime o filme de Deus, Deus está trabalhando. E Deus trabalha da forma como Elias percebeu que é o verdadeiro caráter de Deus. Com aquele... Ele não veio na chuvona, na tempestade, no rebombado, no trovão, no tempo. Ele veio no barulhinho do vento. Pois é, cara, e às vezes é lento. É o jeito de Deus trabalhar.
Vê discretamente. Nós estamos falando de discrição, da imperceptibilidade da ação divina na história. Isso porque nós estamos presos no tempo. Fora do tempo, talvez Deus está fazendo muito mais rápido do que eu estava pensando na própria... Fora do tempo, Deus fazer mais rápido. Não faz sentido. Não, eu estava pensando, por exemplo, na questão de... fora do tempo, você ia ver... A Terra girando. Qual a velocidade da Terra quando ela se gira em torno de si? É mais do que a da motinha do rato. E nós imaginamos... Não, agora pensa comigo. E nós vemos isso lentamente, não é? Lentamente. 24 horas por dia, não é isso? E o negócio 60 segundos por minuto, 60 Mas isso está numa velocidade muito mais além do que a gente pode imaginar. Né? Aliás, tem um número para isso, que é alto. A Terra está girando numa velocidade rápida. Mas só que para nós não tem 24 horas. E às vezes o que Deus está fazendo para a gente é algo, ele está trabalhando de um jeito rápido. Só que nossa percepção é lenta. Isso o nosso antigo pastor, o Marco, falava que Deus tem urgência, mas não tem pressa. Lembra dessa frase dele? Não, eu não estou falando... Talvez acontece como o centurião. Vai na palavra e... Eu não estou falando tanto da demora, da instantaneidade. Eu estou falando da imperceptibilidade. De como parece que Deus não está fazendo. Você prega sobre isso muitas vezes. Eu falei da aranha construindo... Você prega sobre isso muitas vezes. Eu sei porque eu anoto que nesse momento Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando na sua promoção. Você não Deus pode não deixa talvez de você não trabalhar. vê, você não entenda, mas Deus está... Você não vê, você não entende, mas Deus está lá trabalhando. A humanidade pode achar que Deus está morto, como alguns dizem, ou que Deus é lento, ou que isso, ou que aquilo. Mas Deus está trabalhando, Ele nunca para de trabalhar. E o que Ele faz é sempre completo, perfeito. Eu estou falando assim da imperceptibilidade, como ao longo dos milênios, desde a época da queda lá do Éden, Deus vem formando um povo. Deus vem trabalhando com corações. E sempre tem quem responda. Isso já foi falado em diversos ambientes e lugares, até nas nossas reuniões mesmo, com o Elias achando que ele era o único, que falou, não, eu tenho muito mais que você não está vendo. Mas está por aí. Deus tem um povo. Deus tem os seus chamados. Deus tem o fruto do trabalho dele. Ao longo dos séculos, dos milênios, nas mais diversas dispensações. Profetas vão participar desse reino. Homens que sofreram, homens que trouxeram as mensagens de Deus. Patriarcas vão participar desse governo. Homens que responderam ao chamado de Deus. Mártires vão participar desse governo. Mártires tribulacionais, mártires lá da época dos Macabeus, mártires da igreja. Crentes que viveram uma boa vida inteira vão participar desse governo. Aparentemente, são pessoas que nem merecem ir para o céu. Eu já fui muito revoltado com Salomão, por exemplo. Mas Deus, porque a graça de Deus, ela é multiforme. Acho que é Colossenses que fala disso. A multiforme graça de Deus. O Rafa já ouviu isso umas 20 vezes. Eu vou repetir ela dizer assim. Tá vendo, Rafael? Toda vez que falar a mesma coisa, viu, Rafa? A palavra grega para multiforme é poikilos, que na realidade é multicolorida. Você já falou poikilos mais do que o agorazo. Não, mais do que agorazo, hexagorazo. A graça de Deus é um camaleão, No branco ela se torna branco, no marrom ela se torna marrom, no verde ela se torna verde. Então a graça de Deus, Deus quer fazer assim, ela é multicolorida, ela é multifacetada, ela é multiforme. E Deus quer demonstrar a sua graça nas mais diversas situações possíveis. Salvando um infante, salvando alguém antes do último suspiro de morte, salvando alguém que pecou muito aos nossos olhos, alguém que é quase um santo, né, que já merecia por céu até sem Jesus, alguém que passou muito aperreio, né? Eu aprendi tanto essa palavra no Nordeste que eu não sei mais uma equivalência do Sudeste, né? Que já passou tanta dificuldade na vida, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, e depois é salvo, ou um Salomão que teve tudo e ainda é salvo. Lá no Sul fala que foi muito apurado. Muito apurado. Deus salva os aperreados e os apurados. É a graça dele.
Ele quer demonstrar. E a graça é usada principalmente como meio de restaurar um pecador. E a gente observa aqui pela composição do governo messiânico que nós temos representantes de todos esses aspectos sociais. Lá junto com Jesus Cristo, lá no alto, em igualdade de autoridade, porque ele assim o quer, né? Parece que Deus, isso me veio aqui agora, parece que Deus está acostumado a governar a três, né? Ele tem à sua direita a igreja glorificada. Nós vamos ver os versículos depois, né? Primeiro o organograma, depois todos os versículos que dão base para esse organograma. Em igualdade de autoridade, porque ele assim o quer. Nós temos a igreja glorificada, que é a sua noiva, Esposa aí. aqui no caso já virou esposa. Ela é uma com ele, assim como o marido e a sua esposa são um, né? Batido no versículo, não vou falar de novo. Não, esse é o de Efésios, mas quando Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E quando a gente lê, acho que em Gênesis 5, será que eu acho esse versículo aqui agora? Ele trata Adão e Eva como se fosse uma pessoa só. Porque na realidade Adão e Eva são uma pessoa só. Né? É no capítulo 3, não? Deixará o homem e a mulher e se tornar uma só carne. Aqui, ó, não é em Gênesis 5:1, 5:2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Chamou duas pessoas por um nome só. Aqui tem aqui, ó. Qual que é o seu nome? Vou dar um nome para esse casal aqui. Eu sou Deus, acabei de criar os dois. Vocês vão chamar Geraldo. Não, eu não entendi. O que eu estava falando era aquela do Geraldo, a esposa do Geraldo. Mas entendeu? Ela ainda não tem individualidade. Ela não tem nem nome. É verdade, homem e mulher. É uma pessoa só. Ele chamou pelo nome de Adão. Entendeu? É porque aos olhos de Deus é uma. Por isso que fala coabitou. Isso aí vai contra as leis da física. Isso aí estou repetindo, você ouviu semana passada. O que a física fala? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tem jeito de estar o telefone e a câmera aí no mesmo lugar? Não tem. Ou está um ou está outro. Tá em cima. Mas quando um homem possui a sua esposa, ele está coabitando com ela, ele está habitando o mesmo lugar. Tornando-se os dois uma Porque só os dois carne, se tornam uma só pessoa e o que era dois vira um e os dois conseguem estar no mesmo lugar simultaneamente. Eles estão coabitando. Sim, senhora. Você está levantando a caneta ou você está espantando o Pedro? Não, só para te falar do que você comentou comigo hoje de manhã, eu falei com você, claro, é tudo uma coisa só, lembra? Isso é conversa. Vocês estão com muita conversa particular não, hoje. é porque nós No comentamos. fundão. Galera do fundão. Não, é porque nós comentamos sobre a questão Esquentou, né? de decisões. De Mas decisões. hoje eu passei a manhã todo dia de joelho. Aí eu comentei Mas com do ele. milho. Que casa com 2,24, Gênesis 2,24. Aí eu comentei com ele exatamente O isso. Elias. Que a nossa vida é uma só, então as Elias coisas precisam chamou. ser direcionadas. 2,24, que Viu? menos Que Deus 3 é trouxe no 2019. princípio, E no fim do dia, desse a mesma chamou. coisa pra você? Eu deixo o pai e o homem uma só carne. Por isso que ela vai chamar Xixa, porque ele foi tirado do Ish. Então Jesus Cristo e a sua igreja é uma pessoa só. A igreja governando, reinando, julgando homens ou anjos, é Jesus Cristo governando, reinando homens ou anjos. A igreja sendo perseguida é Jesus Cristo sendo perseguido. Paulo, Saulo. Tá escrito, não é vocês não, é aquilo que está em vós. Sim, então existe essa união orgânica, vamos dizer assim. Então não tem outro lugar para a igreja estar durante o milênio a não ser ao lado de Jesus Cristo reinando com ele. E os mártires tribulacionais batem tantos outros tipos de crente, vamos chamar assim, né? Tem o Abraão, tem o Davi, tem a turma que perseverou até o fim lá na tribulação, tem as das mais diversas crenças. Por que os mártires tribulacionais estão ali também?
ao lado de Jesus Cristo, no ponto máximo do governo, né? Em igualdade de autoridade com Jesus Cristo e com a igreja glorificada. Por causa do contexto dispensacional sob o qual eles viveram. Existiram mártires em diversas outras épocas da história, em diversas outras dispensações. Dentro mesmo da dispensação da igreja, nós temos a fase da Esmirna, que é a igreja da amargura, a igreja do sofrimento, e a gente sabe isso pela história. Quantos cristãos foram jogados no Coliseu aos leões, etc, 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 etc. Nós temos também na época dos reis, na dispensação da lei, na dispensação lá de Israel, quantos profetas? Jesus Cristo me falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que foram enviados. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio, tantos outros foram perseguidos e mortos. Mas aqui em Apocalipse 20, versículo 4, fala dos santos da tribulação, que foram mortos. Exatamente. Da tribulação. É que da tribulação saem 2 frutos, né? 3 frutos. Saem os santos judeus, que vai até o fim da tribulação vivos. Saem os santos gentios, que vão até o fim da tribulação vivos. E saem os santos judeus e gentios que morrem pelo testemunho. Durante a tribulação. Durante a tribulação. Os decapitados. Agora, os do Velho Testamento, Davi e Salomão, eles só ressuscitarão no final da tribulação. Sim, ao final da tribulação. Então eles vão estar, a igreja, Jesus, os decapitados da tribulação, e depois os judeus. Os judeus estão abaixo. Sim. Da igreja. O que eu estou tentando demonstrar aqui... Ao mesmo tempo, Davi vai estar, tem uma posição muito privilegiada diante... Ele é o segundo no reino. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu já andei tocando nesse assunto antes. Eu vi seu gráfico também, que coloca Davi, o príncipe. Sim. Ô Carlos, de Ezequiel 37. O povo judeu aqui vai ficar onde? Vai ficar nos juízes? Ou não? Não. Tem judeus esparramados para todo lado. Não, do Velho Testamento? Do Velho. Eles não vão reinar com Cristo, não. O que está falando que vai reinar com Cristo de acordo com Apocalipse 20, versículo 4, é a igreja e os decapitados da tribulação. Aí eles vão ter uma posição... Tá, mas aonde eles vão estar? Ah, tá. Eles estão espalhados. Tem judeu inserido na igreja. Tem judeu que foi decapitado durante a tribulação. Não, mas ele está falando do judeu do Velho Testamento. Sim, vou chegar lá. Estou demonstrando que tem judeu em todos os escalões. Tem judeus que se converteram na igreja, que estão glorificados. Jesus Cristo é um judeu. Tem judeus que foram mortos durante a tribulação. Davi é um príncipe judeu. Os juízes são os apóstolos, que são judeus. E tem judeus aqui dentro do remanescente judaico tribulacional. E também tem o que eu chamei aqui de santos galardoados de Adão até a lei. Tá. No quadradinho aqui embaixo. Todos os judeus salvos. Salomão, Gideão, Débora. Calma, nós estamos lá em cima ainda, gente. Vamos desdobrando. Não, é porque eu já estou querendo ver o... Já está imaginando a sua cabeça como vai ser a hierarquia da coisa. Só pra... Não, igual eu falei, esse organograma está muito sucinto. Eu não quis complicar, dá para complicar ele mais. Dá assim, para desdobrar ele mais. Né? Ser mais específico, situar mais quem está onde. Né? Mas do jeito que está aqui está bom. Aqui tá. Eu tentei ser mais sucinto. Dá para ser mais. Mas uma coisa que não dá para entender muito bem é aquela questão do que você citou domingo, do fazendeiro que contratou para trabalhar 10 horas por dia por um salário, depois 2, depois 1, depois tal, e todos ganham o mesmo preço. Agora pensando aqui nesse Apocalipse 20, versículo 4, os decapitados da tribulação, eles não fazem parte da igreja, como eles vão reinar com Cristo? Está lá que eles vão sobreviver, vão reinar com Cristo. Eles não merecem, não. Eles tinham que nascer de novo agora. Eles tinham que nascer de novo agora. Quem não merece somos nós. Na tribulação, lá na última hora, eles não nasceram na última hora. Mas isso que o mundo fala mesmo. Mas você fazendo a piada. Mas é o que eu estou querendo colocar. Eu estou falando, claro que nós sabemos que ninguém merece, né? Então vamos corrigir aqui. Mas essa é a graça de Deus. Os mais tribulacionais estão naquela turma que pega serviço 5 horas e larga 6. Exatamente.
Exato, usando o que você falou com o Marcelo domingo. Né? Lembra que a gente conversou desse assunto aí? Domingo, é. Tem gente aqui, lá da época do Abraão, por exemplo, pegou serviço de 6 da manhã, de madrugada. Né? Mas o que eu estou tentando demonstrar, até antes mesmo de entrar nos versículos, só dentro do raciocínio, por que, que a igreja glorificada e os mártires tribulacionais têm esse status tão alto? A igreja, por causa da própria união orgânica, espiritual, um só corpo e da cabeça. Né? A própria união que existe entre o marido e a mulher. E os santos tribulacionais, por causa dos aspectos tribulacionais, dos aspectos dispensacionais sob o qual eles viveram. O mal, ele tem se apresentado ao longo da história humana sob diversas facetas. Né? Ele tem se apresentado na história humana sob diversas nuances. Né? O mal tem se apresentado na história humana sobre uma multiplicidade de intensidade muito ampla também. Né? Existe época quando o mal ele é mais explícito, existe época quando o mal ele é mais velado, existe épocas em que o mal está travestido, né? Parece uma coisa boa, mas na realidade é algo que está jogando muita gente no inferno. Eu creio que o que está acontecendo na nossa atualidade, inclusive dentro das igrejas. Eu não estou querendo nem entrar assim, em nomes e tal, mas todo mundo está entendendo o que eu estou falando. E existe épocas em que o mal é explícito. Descarado. Uma pessoa que passa uma vida inteira, uma existência, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa filantrópica. Outro dia o restaurante popular fez até o prato favorito de uma pessoa assim. Vocês assistem MGTV? Não, eu vi que o pessoal foi lá cantar e tudo. Não, fizeram o prato. Fizeram um prato, que era o prato favorito. E é uma pessoa reverenciada. Humanamente falando, é uma pessoa elogiável. Né? O ser humano, nesse aspecto, recebe aplausos de quem também está tão enganado tanto quanto. Mas quando essa pessoa ela chega ao fim da sua existência e percebe que está separada de Deus e que vai viver uma eternidade sem Deus, aí é que ela acorda para o fato de que ela realmente esteve enganada durante toda a sua existência. Ela seguiu um caminho que parecia um caminho que ia desembocar na vida e caiu na morte. Ela esteve vendada, cega, durante toda a sua vida. Provérbios 16. Sim, tem muitos. Né? Desviaram o seu próprio caminho e no final do caminho era morte. Mas na tribulação não existe esse engano. Na tribulação ninguém vai abraça o mal porque não sabia que estava abraçando o mal. Não existe engano nesse aspecto. A gente viu isso em Apocalipse também. Vai existir uma explicitude muito grande. Anjos vão passar pelo meio do céu com o evangelho aberto e avisando: ai, se tomar esse símbolo. Lembra? A gente falou sobre isso lá. As duas testemunhas de Jerusalém. As duas testemunhas. A multidão de evangelistas. 144 mil judeus. Se um apóstolo Paulo fez o estrago que fez, imagina 144 mil Paulos. Vão existir 143.999 evangelistas, não 144 mil. Isso é só uma opinião minha. Eu creio que Paulo foi um desses 144. Eu creio que os 143.999 vai ser um batalhão de apóstolos Paulo que vai sair arrebentando pelo planeta e divulgando o evangelho.
Porque tem uma carta onde Paulo fala que ele nasceu antes do tempo. Ele é um aborto. É um nascido fora da hora. Ele falou isso. Isso é só uma opinião. É uma opinião. Mas ele falou nesse texto, teve uma discussão dessa lá na nossa A questão de escola. apóstolo. A gente falou sobre isso na escola bíblica. Fora do tempo, mas a gente estudou também que foi com relação, acho que foi o Ivan que falou isso, com relação ao fato dele ser apóstolo e não ter presenciado o ministério de Jesus. Ele nasceu fora do tempo também, posterior, nesse sentido também. Mas eu nunca vi um aborto de 10 meses, né? Não. Mas ele existe não aborto de fala um a mês, palavra né? aborto, não. Fala Não, que ele é abortivo. nascido fora do tempo só. Mas no grego lá a palavra é abortivo mesmo. Mas fala fora do tempo. Mas então, essa é outra questão. Então, tem esses dois lados. é só para aproveitar os textos no final para explicar por que os mártires tribulacionais têm esse status. Mas os 144 mil, aí daqui que levantar contra isso. Sim. Não, eles não são tocados. Então, o Paulo já morreu. Sim, claro. Eles não são tocados. Eles vão ter as mesmas... Não, mas se a Paula fala que são 144 mil, eu não posso falar que são 143 mil. E 144.001. E eles vão... como é que fala que a gente fala? Vai manifestar os mesmos prodígios, não é? Que fala, sim, é a mesma intensidade de amor pela pregação. Coragem. O mesmo compromisso. É quem fala dos dois, você sabe, né? E outra coisa, você está Não, o próprio rei, o Festo, falou isso, o governador Festo. Paulo, as muitas letras fazem delirar. Está enchendo a orelha do rei Agripa aí. E agora, bom, você falou que pensa dessa forma, eu também penso de outra forma também. Eu creio que os 144 mil judeus, eles podem ser levantados exatamente de um grupo de judeus ultra-ortodoxos de Jerusalém, que é me fala que o Benjamin Netanyahu é kibbutz. Porque aqueles religiosos mesmo, de trancinha, isso é algo muito sobrenatural. Imagina aqueles homens levantarem e falaram: Jesus é o Messias. Que loucura para os próprios judeus! Aí eu volto à minha analogia com Paulo. Eu creio que para alguém que é tão ortodoxo, entre aspas, largar Moisés e abraçar Jesus, ele tem que aparecer pessoalmente. Isso vai ser uma coisa de louco. Os judeus não vão vai chamar atenção. Ele vai chamar muita atenção. Porque para um fariseu converter, só se for pessoalmente. Igual Jesus apareceu para o Paulo lá. Agora imagina o mundo judaico vendo 144 mil judeus ultra-ortodoxos se levantando e falando: o Messias é Jesus Cristo. Coisa... Não. Que foi o que aconteceu também. Que foi o que aconteceu também com a liderança judaica da época do Paulo. É claro, eles nem acreditavam. O Gamaliel falou: vocês deixam ele, porque se é de Deus, você não está lutando com Deus. Se não for de Deus, vai acabar. Então, diante da explicitude do mal prevalecente... Mas isso não causa impacto na sua vida? Porque causa na minha. Imagina essa situação. Sim. Algo que... vai ser chocante. Hitler converteu? Nossa! Não é isso? Algo que causa... Dilma! Mas então, essa condição que vai prevalecer na tribulação, de muita explicitude do mal, de quem é de Deus e não vai ser crente morno igual existe hoje. Ou é ou não é. É vida ou morte. Ou é Kadosh na testa, ou é 666. Não tem escape. E se não é da turma do 666... vai ter de correr para dentro das buracos, igual durante o início da igreja. Então, é uma morte muito valorizada. Tem um versículo, acho que em Salmos, que fala que preciosa a Deus são a morte dos seus santos. Salmo 108. E vamos colocar assim, a cotação dessa valorização varia de acordo com a dispensação. A gente vê que a morte na época de Israel tinha uma cotação. A época durante a dispensação da igreja, isso é só com uma certa flexibilidade e liberdade
didático-teológica que eu estou usando essa ilustração. A turma lá da igreja de Esmirna, que sofre até a morte, ele fala, olha, ser fiel até a morte que eu te dou a coroa da vida, que é a coroa máxima a ser recebida dentro do Bimá, dentro do Bimá, do julgamento das obras dos crentes dessa dispensação. E dentro eu acho que o dólar celestial nunca vai estar tão valorizado, porque nós estamos falando aqui de que preciosa é a morte dos seus santos, do que morrer dentro da tribulação. Porque é algo que vai requerer muita intrepidez no espírito, muita convicção. Muita convicção. É uma pessoa que vai nadar absolutamente contra uma maré global. O mundo inteiro fascinado com a besta. Lambe mesmo. O mundo inteiro falando assim, quem pode ir contra a besta? É para encerrar? E mas já deu nosso tempo, né? O mundo inteiro fascinado com a besta e só esses que são contra a ponto de morrer. Então o valor da morte dos mártires tribulacionais tem uma cotação inigualável. Será que eu consegui me expressar bem? Não, deu para entender. Morrer, o que vai ser enfrentado pelos mártires tribulacionais é muito mais denso, é muito mais pesado do que qualquer outro mártir de qualquer outra época. Por isso que eles estão alçados a esse status. E não somente por causa disso, mas também porque Apocalipse fala. Porque está dito, né? É Apocalipse que fala isso. É como se realmente trocasse a moeda, né? Exatamente. Só para fechar, então, é o item 2C lá na frente, ó. Os mártires tribulacionais ressurretos serão co-regentes com Cristo. Isso está em Daniel 7, 13 e 14. Até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E a gente sabe que esses santos aqui, dentro do contexto de Daniel 7, é os santos que vão ser perseguidos pelo chifre. Na frente da câmera, não. São os santos que vão ser perseguidos pelo chifre que tem olho e boca lá. E Apocalipse 20, versículo 4, se eu falar assim 24, alguém vai reclamar. Mesmo que Apocalipse não tenha 24 capítulos. Apocalipse capítulo 20, verso 4b, diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então a igreja e os mártires tribulacionais vão ser co-regentes com Cristo. E dos mártires vai sair só personagem de filme de ação, né? Só cara, só Braddock, Jack Bauer, só esses. Por causa de quê? Por causa de resistir eu a acho essa que condição os que sobreviverem é que vão ser esses aí. Eu também acho. Os que vão morrer são os que estão... Acho que os sobreviventes tribulacionais que são os Jack Chan, os Braddock. Ah, tá. Que eles vão lutar até o fim e fugir. Aquelas fugas sensacionais. Mas é isso aí. Ok? Vamos orar? Vamos. Hoje deu tempo exato.